Casei-me aos 19 anos e meu marido e eu não tínhamos ideia do que fazer com nossa nova vida juntos. Largamos a faculdade e nosso apartamento era muito caro. Achamos que era a hora ideal para viajar e ter aventuras antes de nos estabilizarmos. Encontramos um anúncio na internet de um homem procurando trabalhadores para seu rancho de cavalos. Ele forneceria todas as refeições e hospedagem em troca de trabalho no rancho. Parecia a solução perfeita para nós. Ele dizia ser muito conhecedor de ofícios e nos ensinaria a construir máquinas, trabalhar com madeira e soldagem. De fato, aprendemos a soldar, o que foi bem legal. As fotos eram lindas. A cabana de madeira que ele construiu era enorme e ele teria um quarto grande para nós. Havia muitas outras pessoas nas fotos e, em nossas correspondências com ele, ele sempre mencionava outras pessoas e se referia a si mesmo como nós. Ele anunciava em várias plataformas e tudo parecia muito legítimo. Compramos nossas passagens. Quando chegamos, não havia mais ninguém lá. Ele estava na casa dos 60 anos, mas fisicamente e mentalmente muito em forma. Uma das primeiras coisas que ele nos disse foi: "Eu nunca julgo as pessoas pelo passado delas. Você acredita que as pessoas podem mudar?" Eu acredito. Parecia inofensivo o suficiente. Ele nos levou às compras e nos disse para pegarmos o que quiséssemos, mas imediatamente tivemos a sensação de que sua gentileza era forçada e que ele estava sendo excessivamente generoso. Vou direto para listar as coisas estranhas que notamos. Ele construiu a casa sozinho e seu quarto tinha uma porta para o único banheiro do andar superior, que não trancava por dentro. Ele nos convidava para seu quarto e na mesa havia uma velha câmera de vídeo com cerca de 30 fitas espalhadas. Ele sempre falava sobre como amava os japoneses, como especificamente os atraía e já havia hospedado algumas japonesas no passado. Frequentemente mencionava pessoas que tinham ficado com ele antes e todas tinham ido embora de repente e talvez inesperadamente. Um dia ele nos disse para entrar na caminhonete porque íamos à cidade. Estávamos muito longe do campo, então foi uma longa viagem, mas ele estava realmente empolgado com isso. Ele nos pediu para andar e convidar jovens para ir ao rancho e trabalhar lá, mas isso nos deixou muito desconfortáveis. Somos introvertidos e simplesmente não nos sentíamos à vontade abordando pessoas e pedindo para que entrassem na caminhonete. No entanto, ele ficou chateado com nossa desaprovação. Então saímos e fingimos procurar pessoas para conversar. Ele também foi falar com pessoas por conta própria. Com o passar dos dias, sua natureza acolhedora começou a dar lugar a um comportamento temperamental e agressivo. Eu não o achava assustador, mas intolerável. Não gostava dele de jeito nenhum. Ele parecia extremamente inepto socialmente e dizia coisas inapropriadas. Também era extremamente evidente que ele não via as mulheres como iguais aos homens. Ele tinha treinamento militar e era um homem grande e forte, astuto, sempre pensando. Nossos pais nunca quiseram que fôssemos. Perceberam que poderia ser uma situação potencialmente perigosa, mas achamos que tínhamos feito nossa lição de casa. No entanto, nunca pensamos em pesquisar o nome desse cara no Google. Um dia, recebi um e-mail da minha mãe, surtando e me dizendo para fazer uma pesquisa no Google e pegar o próximo voo para casa. Uma rápida pesquisa mostrou o histórico de prisões dele: estrangulamento e agressão sexual a uma jovem, seguido de manchetes dizendo: "Não vá para este rancho. Esse homem é perigoso." A essa altura estávamos completamente assustados e compramos um voo para casa. Fomos então apresentados a um dilema.
Como dizer a um homem potencialmente perigoso que queríamos ir embora? Esqueci de mencionar que ele nos dizia diariamente que poderíamos viver lá permanentemente e começar uma família. Ele fantasiava sobre os natais com nossos futuros filhos e criá-los no rancho, mas achávamos que estava estabelecido que isso era algo temporário e que tínhamos famílias em casa que sentiam nossa falta. Essa foi a parte mais estranha para mim. Inventei uma mentira sobre uma emergência em casa e quando contei a ele, parecia que ele podia ver através de mim. Estou convencido de que não só ele sabia que eu estava mentindo, mas sabia que eu ia mentir sobre precisar ir embora antes mesmo de eu abrir a boca. Ele ficou com uma expressão que nunca vi em uma pessoa antes. Estava com raiva, mas tentando esconder. Estava escondendo tantos pensamentos e emoções que não sabia se devia ficar assustado ou aliviado. Antes de eu terminar a frase, ele disse, de maneira monótona, "Quando você precisa ir ao aeroporto?" Eu disse agora e ele realmente nos levou, assumindo sua personalidade mais amigável e dizendo que se quiséssemos voltar, ele compraria nossas passagens. Dissemos que manteríamos contato. Recentemente, pesquisei o nome dele novamente e descobri uma página e um fórum onde pessoas que foram ao rancho dele compartilharam experiências assustadoramente semelhantes. Falaram sobre como ele dizia para não julgar as pessoas pelo passado, o supermercado, o banheiro e como o ouviam escutando atrás da porta durante suas idas ao banheiro à meia-noite, as fitas de vídeo e como viam jovens japonesas flexionando os braços, o histórico de buscas de conteúdo adulto japonês. Falaram sobre serem levados à cidade e serem instruídos a sair quando vissem jovens magras e convidá-las para o rancho. Eu poderia continuar, mas ele ainda está em atividade. O fórum que encontrei tem o objetivo de reunir histórias e impedir futuros visitantes de ir ao rancho. A polícia não tem provas suficientes para condená-lo por qualquer coisa. Sei que deixei muitos detalhes assustadores de fora. Não queria que isso ficasse muito longo e não sou um grande contador de histórias. Não sei se seria apropriado mencionar o nome do homem ou do rancho, mas o blog onde os outros escreveram sobre seus encontros é provavelmente muito mais assustador do que minha história. Nós escapamos, com menos esquisitices, porque não acho que eu era o tipo dele, por assim dizer. E ele pode ter temido meu marido. Se alguém estiver interessado, talvez eu possa dar algumas dicas para que possam encontrar. Minha namorada e eu estamos morando juntos há anos e cerca de 2 anos atrás decidimos nos mudar para uma nova casa de campo. A casa fica em um bairro tranquilo, numa rua sem saída, com uma enorme propriedade de pelo menos 200 hectares de terras agrícolas no final da rua. Conhecemos quase todos os vizinhos e nos demos bem com eles. Cerca de 3 meses depois de nos mudarmos, minha namorada decidiu que era hora de tomar uma decisão de longo prazo e adotou um cachorro de 9 meses sem me consultar. Esse cachorro era completamente não treinado. Felizmente, tínhamos um quintal grande e a maioria dos vizinhos também tinha cães, então entendiam o processo de treinamento, incluindo o latido constante. Além de algumas roupas íntimas da minha namorada que desapareciam, que assumimos ser culpa do cachorro que gostava de pular e pegar roupas do varal, as coisas estavam indo bem. Enfim, voltando à história, eu trabalho de madrugada, começando entre 3 e 4 horas da manhã. Certo dia, uma semana depois de adotá-lo, cheguei em casa
e descobri que nosso cachorro tinha escapado do quintal e desaparecido. Liguei para minha namorada e contei o que aconteceu. Ela disse que chegaria em casa em breve. Enquanto isso, decidi andar pela vizinhança e perguntar aos moradores se tinham visto o cachorro, e para minha sorte, alguns tinham. Infelizmente, a última vez que o viram, ele estava indo em direção à enorme propriedade agrícola no final da rua. Fui até o fim da rua para ver se conseguia encontrá-lo, mas havia uma cerca gigante e uma placa avisando que invasores seriam baleados. Naturalmente, temi o pior e decidi não entrar. Foi quando minha namorada chegou e me encontrou no final da rua. Ela descobriu quem era o dono daquela propriedade e conseguiu o número dele com outro vizinho. Ela ligou para ele, que nos disse para encontrá-lo em frente à casa dele, que ficava ao lado da propriedade. O lugar parecia completamente abandonado. A cerca estava enferrujada e quebrada, e os arbustos estavam crescendo descontroladamente. Antes de chegarmos à porta, olhei pela janela e vi algo muito estranho. Manequins por toda parte, todos vestindo lingerie e cobertos de uma substância vermelha que eu assumi ser tinta, mas nunca se sabe. Então, ele apareceu do nada, um homem de meia idade com a pele queimada de sol, gritando que tinha visto o cachorro, e para seguirmos ele, que nos mostraria onde estava. Eu realmente não queria segui-lo, mas com base nas histórias que alguns vizinhos nos contaram, ele estava completamente disposto e já tinha atirado e quase matado cães de outras pessoas mais de uma vez. Então, o seguimos. Durante o trajeto, ele começou a conversar com minha namorada, perguntando a idade dela e há quanto tempo morávamos na casa. Todas as perguntas eram sobre ela e começaram a ficar bastante pessoais. Felizmente, nosso cachorro apareceu, então o pegamos, agradecemos e saímos rapidamente de lá. Depois disso, decidimos consertar nossas cercas e esquecer o ocorrido. Mas alguns dias depois, às 2:30 da manhã, acordei para trabalhar, me preparei, entrei no carro e saí da garagem, quando notei um carro branco parado na rua em frente à nossa casa. Normalmente isso não seria um problema, mas essa é uma rua tranquila, e depois de 4 meses morando ali, sabia que ninguém estava acordado nesse horário. Liguei os faróis altos e descobri que era o mesmo fazendeiro da propriedade. Assim que ele me viu, ele foi embora. Liguei para o trabalho e disse que não iria naquele dia, pois não deixaria minha namorada sozinha em casa. Estacionei o carro em frente à casa e fiquei acordado a noite toda para garantir que ele não voltaria. O mesmo aconteceu nas 2 manhãs seguintes. Mesmo carro, mesmo horário, mesma história, mas ele sempre ia embora assim que eu ligava o carro e acendia os faróis. Depois disso, alguns dias se passaram sem incidentes até que, na manhã de segunda-feira, acordei para trabalhar e ele estava de volta. Nessa altura, eu já estava farto. Tranquei a casa, entrei no carro e o iluminei com os faróis altos. Ele foi embora, como de costume, mas eu liguei para a polícia e o segui o suficiente para anotar a placa antes que ele me deixasse para trás, correndo a 80 quilômetros pela nossa estrada esburacada. Passei todos os detalhes para a polícia: placa, descrição do carro e endereço. Eles me disseram para voltar para casa e que enviariam alguém imediatamente. Entrei, acordei minha namorada e contei o que aconteceu, dizendo que alguns policiais chegariam em breve. 10 minutos depois, 4 viaturas chegaram à nossa casa. 2 foram até a casa dele e estacionaram na frente, enquanto um policial entrou para nos questionar e garantir que estávamos bem. 2 ficaram até o amanhecer.
Depois nos informaram que pegaram o cara a 120 quilômetros na rodovia e, ao revistar o carro, encontraram 2 facas, uma pistola e um rifle na cabine, além de fotos da minha namorada e uma peça de roupa íntima dela. Desnecessário dizer que ficamos apavorados e registramos uma ordem de restrição para quando ele saísse da prisão. Em retrospectiva, não fui muito esperto na situação. Sei que deveria ter chamado a polícia muito antes, mas nada assim nunca tinha acontecido conosco antes, então não pensei que nossas vidas estivessem em risco. Grande erro. Aprendi minha lição. Ouvi essa história no fim de semana, quando meu tio estava na cidade. Ele sempre foi brincalhão e, crescendo, ele sempre fazia pegadinhas e ria muito. Acho que nunca o vi sério antes desse momento. Ele é um grande fã de carros e pediu para ver meu novo Mercedes, então o levei até a garagem do meu avô para mostrar o carro com meu pai. Fizemos o habitual, abrimos o capô e aceleramos o motor, fingindo que sabíamos o que estávamos vendo ao olhar para o motor. Mas meu tio disse que queria nos contar algo que aconteceu com ele na faculdade e que serviria como uma boa lição para mim. Foi a primeira vez que o ouvi falar seriamente, com um tom de medo na voz. Ele tremia enquanto começava a contar a história e disse que nunca tinha contado isso a ninguém. Mas ao me ver com meu novo carro, e pelo fato de eu ser jovem, quis me passar esse conhecimento. Meu tio foi para uma faculdade rural. O campus ficava no meio de uma cidade de cerca de 10.000 habitantes. A maioria eram estudantes ou trabalhavam na faculdade, mas havia alguns moradores locais. Ele se mudou para fora do campus no 3º ano e morava a cerca de 5 quilômetros da cidade. Depois de beber bastante com os amigos, decidiu que era melhor ir para casa a pé, pois tinha uma prova na manhã seguinte. Enquanto caminhava por uma estrada rural com plantações de milho dos 2 lados, um homem em uma caminhonete parou, parecendo um fazendeiro amigável, e ofereceu-lhe uma carona para poupá-lo da caminhada. Meu tio, estando bêbado e não pensando direito, aceitou a oferta. Ele entrou no banco da frente e partiram. Ele deu ao homem as direções para a casa onde morava com seus amigos da faculdade e, depois de uns 5 minutos de viagem, percebeu que o homem tinha passado do ponto de virada que precisavam pegar. Ele informou ao homem que a casa estava para trás e que ele precisava dar a volta, mas o fazendeiro mais velho disse que morava naquela cidade há 50 anos e que conhecia um atalho que poderia ensiná-lo. Foi quando meu tio começou a suspeitar. Começou a fazer perguntas e a analisar a situação. O fazendeiro, obviamente, tinha um destino final, pois continuou pela estrada e eventualmente entrou em uma velha estrada com um celeiro muito antigo que estava caindo aos pedaços. Meu tio disse que o telhado estava meio desabado. O plano do meu tio era sair correndo no segundo que o homem diminuísse a velocidade. Então, quando o fazendeiro diminuiu e estacionou, ele empurrou o trinco da porta e deu um empurrão, mas o trinco estava cerrado e só uma parte subiu. Nesse ponto, ele sabia que estava enrascado. A estrada era de cascalho e havia um playground muito antigo na frente do quintal, completamente enferrujado e caindo aos pedaços. Havia também um galpão nos fundos da propriedade, atrás do celeiro, que ele disse que tinha luzes acesas, mas o resto da propriedade estava escuro, iluminado apenas pelos faróis da caminhonete e pela lua. Meu tio terminou a história abruptamente, com então eu lutei contra ele e corri para casa, e depois disse: "Vamos voltar para dentro." Meu pai ficou olhando para ele pelo resto da noite,
e ele ficou quieto. Acho que ele não queria admitir, mas obviamente algo aconteceu naquela fazenda. Nunca aceite caronas de estranhos. Eu morava com minha esposa na fazenda da família dela, até descobrir um segredo sombrio da família. Preciso que você ouça o que tenho a dizer. Conheci minha esposa há 5 anos. Namoramos por alguns anos e, como eu não tinha muita família, os pais dela me acolheram e nos casamos 3 anos depois. Eles tinham uma grande fazenda e hectares de terra no interior do Paraná. A família dela até nos deixou morar em uma pequena propriedade perto da casa principal da fazenda. No entanto, havia uma parte da fazenda que era fortemente restrita, e sempre que eu mencionava isso para minha esposa, ela apenas dizia que era onde eles gerenciavam o negócio de distribuição de carne. Somente o pai dela e 3 tios tinham permissão para ir lá. Supostamente, isso era por razões de segurança, mas eu ainda não entendia porque isso resultaria em uma área fora dos limites. Eu via muitos veículos indo e vindo dessa parte da fazenda durante a semana, até mesmo alguns veículos que não voltavam pela estrada. Há cerca de 3 semanas, decidi dirigir até lá e inventar uma desculpa para conseguir acesso. Esse foi o ponto de virada onde tudo o que me disseram antes não fazia sentido. Quando me aproximei do portão, um homem barbudo, de aparência rude, saiu de um galpão ao lado da entrada com uma espingarda calibre 12 na mão. Eu nunca o tinha visto antes, mas ele me conhecia. Ele disse que eu não deveria estar ali e que precisava voltar para a fazenda. Eu disse que precisava falar urgentemente com meu sogro sobre um problema com o cultivador. Ele então disse abruptamente que avisaria meu sogro e que eu deveria sair imediatamente. Voltei para o carro e olhei além da barreira enquanto dava a volta. Devia haver 20 a 30 pessoas fazendo diferentes trabalhos, correndo ocupadas. Notei também que havia uma trilha que saía da fazenda do outro lado, que nunca tinha sido mencionada ou que eu tinha visto antes. Mais tarde naquela noite, minha esposa disse que seu pai estava zangado por eu ter ido até aquela parte da fazenda e que eu nunca deveria voltar lá sem ser convidado. Questionei qual era o grande problema, pois eu trabalhava diariamente com máquinas perigosas e pesadas. Ela apenas me olhou e disse: "Deixa para lá." Nesse ponto, sabia que ela sabia exatamente o motivo pelo qual eu não deveria ir lá. Mas eu, sendo eu, não conseguia deixar para lá. Era tudo o que conseguia pensar dia e noite. Minha primeira suposição foi que eles eram uma família envolvida com o crime organizado, mas certamente eu teria percebido isso. Infelizmente, a verdade era pior do que eu poderia imaginar. Há 3 dias, tomei a decisão de descobrir o que estava acontecendo. Acordei às 2:30 da manhã e saí silenciosamente de casa. Entrei no carro, que propositalmente havia estacionado longe da fazenda, para não acordar ninguém. Dirigi ao redor da propriedade, o que significou um desvio de cerca de 11 quilômetros, e cheguei ao que calculei ser a trilha do outro lado da fazenda. Estacionei nas proximidades e comecei a caminhar pelo lado da estrada. Estava no meio do caminho, no breu total, com uma lanterna na mão, quando os faróis iluminaram a estrada à minha frente. Escondi-me nos arbustos que margeavam o caminho, apagando a lanterna. Quando a caminhonete passou, notei que era um veículo do governo, acompanhado por uma escolta blindada. Nesse ponto, estava bastante ansioso sobre no que tinha me metido. Quando eles passaram, continuei pelo caminho.
Cheguei a um pequeno galpão com uma barreira e havia alguém dentro. Consegui encontrar um pequeno vão sob a cerca uns 50 metros adiante, então não precisei enfrentar outra confrontação como antes. O pátio estava iluminado por vários holofotes e eu podia ouvir conversas abafadas vindo de todas as direções, aparentemente dos prédios. Havia 2 grandes celeiros e 3 cabanas menores. Vi que havia uma cabana menor no final, sem luzes, e decidi ver se havia uma maneira de entrar. Perto de uma das cabanas, 3 homens armados estavam ao redor de uma fogueira, aparentemente bastante bêbados, o que me deu a chance de ir até a cabana desocupada. Havia uma janela aberta do outro lado, o suficiente para eu abrir e entrar. Por dentro, parecia ser um escritório e um depósito, com arquivos e livros nas prateleiras e um computador no centro. Passei a lanterna pelos arquivos e todos estavam organizados por datas. Peguei um e folheei. Havia centenas de nomes listados, separados apenas por dezenas da palavra desconhecido, página após página. Parei em uma página e li: nome, desconhecido, gênero, masculino, idade, 40 a 60. A próxima categoria me deixou enjoado. Partes extraídas, depois listava os órgãos, fígado, coração, rins, olhos, e então dizia resto da carne para processamento. A lista de nomes era interminável. Cada arquivo tinha uma página de aprovação federal assinada no início. Caí no chão em descrença, perguntando-me se de alguma forma eu fazia parte dessa fazenda macabra que se especializava em criação humana. Eu tinha que ver o que havia nos celeiros. Não podia simplesmente pegar esses livros como prova. Tremendo, saí pela janela e a fechei como estava, curvado, e fui até um dos grandes celeiros, evitando as áreas iluminadas pelos holofotes. Cheguei ao primeiro celeiro e tentei olhar pela fresta entre as tábuas. Nada além de escuridão. Apressadamente, iluminei com a lanterna e vi máquinas manchadas de sangue, mesas de metal com instrumentos médicos alinhados na parede oposta. Havia uma grande porta no final, marcada como refrigerador. Dei a volta e vi que a porta levava a uma grande extensão metálica com um gerador roncando ao lado. Fui então para o outro celeiro. Fui subitamente atingido pelo cheiro que só posso descrever como morte. Espiei pelas tábuas de madeira e vi 5 grandes cercados metálicos espaçados pelo celeiro, cada um abrigando entre 10 a 15 pessoas, todas em estados variáveis de consciência. Perdi o equilíbrio e escorreguei ao tentar ver melhor, batendo o joelho direito contra a tábua de madeira. Vi os homens na fogueira imediatamente se levantarem e virem em minha direção. Corri, disparando em direção à abertura na cerca, esperando que a escuridão encobrisse meus movimentos. Pulei, enquanto 3 tiros ecoavam atrás de mim, e fiz uma rápida verificação no meu corpo. Felizmente, eu estava bem. Por sorte, eles não seguiram a origem do som com muita convicção, pois passei pela cerca e entrei nos arbustos. Não conseguia acreditar que ninguém me tinha visto. Olhei para trás em horror ao perceber algo que tinha perdido antes. Havia câmeras de segurança em todos os 4 cantos. Eu estava ferrado. Eles saberiam que eu sabia. Voltei para casa e não consegui entrar. Tinha que sair dali. Peguei 3 galões de gasolina do meu depósito e enchi o tanque com um 4º galão. Parti naquela noite. Isso me leva até aqui, a 1.800 quilômetros de distância, e as pessoas precisam saber a verdade. Esses lugares existem, e um estava sendo administrado bem debaixo do meu nariz. Joguei fora meu telefone e qualquer outra coisa que me ligasse à minha vida passada, mas sei que isso
não será suficiente se o governo estiver envolvido. Peguei emprestado o computador de um velho amigo para compartilhar esses detalhes com você. Só posso esperar que o software que usei proteja meu amigo de ser arrastado para isso. Não sei qual será meu próximo passo, mas se conseguir acessar um computador ou telefone, atualizarei a situação. Vou expor essa indústria de uma forma ou de outra. Dito isso, cuidem-se uns dos outros. Você não quer acabar na lista. Eu tinha 17 anos quando essa história aconteceu, há 3 anos. Eu trabalhava em uma pizzaria antiga, na periferia da minha cidade. Para contextualizar, a cidade onde eu morava era uma cidade suburbana e afluente, cercada por uma rodovia que formava um anel ao redor da cidade. Ao redor da cidade havia algumas fazendas e estradas principais, onde todos os trabalhadores braçais se mudaram depois que a cidade foi estabelecida. Talvez há 10 ou 15 anos. Essa pizzaria existia há 20 anos e atendia principalmente a esses trabalhadores braçais. Era por volta das 9 horas da noite e recebemos um pedido de 2 pizzas e um refrigerante de 2 litros. Eu era o único entregador, então tive que fazer a entrega. Era uma viagem de cerca de 10 minutos para chegar ao local. E ao chegar, tive que subir uma longa estrada de cascalho que levou pelo menos 5 minutos para subir, pois meu carro não aguentava bem o cascalho e a estrada esburacada. Chegando ao local, vi uma casa bonita e 2 celeiros espalhados pela propriedade, cercados por trigo, com cerca de 1,80 m de altura. Sempre fiquei ansioso em fazendas, pois as acho assustadoras. Estar ali, sozinho, começou a aumentar minha ansiedade. Decidi ligar para o número no pedido, pois não sabia onde o cliente queria que eu deixasse a comida. Finalmente, depois de cerca de 5 minutos de silêncio absoluto, o homem atendeu. Ele tinha uma voz muito profunda e rouca, como se fosse um fumante de longa data, o que não ajudou a me sentir melhor. Ele me disse para encontrá-lo na caminhonete, no celeiro mais distante da propriedade. Nesse momento, eu estava realmente apavorado, com a mente cheia de pensamentos sobre todas as piores coisas que poderiam acontecer comigo. Juntei coragem e fui até o celeiro. Vi a caminhonete do homem ao contornar um daqueles silos de armazenamento, onde vi uma F-150 com ele dentro. Em vez de sair, liguei para ele e perguntei como faríamos a transação. Com a mesma voz profunda, ele me instruiu a sair do carro e colocar toda a comida na caçamba da caminhonete. Como ele já tinha pago com cartão de crédito, achei que isso terminaria em 10 segundos. Fiz o que ele disse e fui até a janela do passageiro para que ele pudesse assinar o recibo. O homem parecia ter uns 40 anos, corpulento, com uma barba preta desgrenhada e um boné de caminhoneiro. Sou um cara magro, então, com minha mente já imaginando ser sequestrado ou assassinado, não me senti seguro perto dele. Perguntei se ele tinha uma caneta, pois esqueci de levar uma. Eu era péssimo no meu trabalho e ele não tinha dinheiro. Ele me olhou com olhos frios e apontou para a traseira da caminhonete, dizendo: "Se você me pedir gorjeta, vou enfiar essa gorjeta na sua garganta", onde ele tinha uma espingarda de cano duplo na parte de trás do carro. Eu congelei de medo enquanto processava que o homem acabou de me ameaçar de morte. Não só isso, mas essa era a segunda vez que isso acontecia naquele turno. Sim, você não leu errado. A primeira vez foi porque eu errei o endereço de uma casa e um homem na casa dos 60, usando um chapéu de cowboy e um cinto de luta livre, saiu e disse que tinha o direito de atirar em invasores, mas eu só estava tentando ver se estava no endereço certo. Tudo o que consegui dizer foi ok e voltei para o meu carro,
Saindo rapidamente daquela fazenda, eu estava tão apavorado que dirigi tão rápido pela estrada de cascalho que acabei estragando meu carro de tanto ele pular na estrada esburacada. Dirigi a 80 quilômetros de volta para a pizzaria, onde contei aos meus colegas de trabalho o que aconteceu. Nenhum deles me levou muito a sério e acharam que eu estava exagerando para fazer uma piada. Fui para casa e esqueci rapidamente, mas um ano depois estava trabalhando no turno do almoço e o mesmo homem ligou e pediu uma pizza. Nesse ponto, recusei-me a aceitar o pedido, mas isso foi durante a pandemia de Covid-19 e o lugar já estava em dificuldades. Então a gerência me forçou a ir de qualquer maneira. Era apenas 1 ou 2 da tarde de um domingo. Então, pelo menos, meu medo do escuro não seria um problema. Cheguei lá e o homem estava me esperando na frente da casa dele. Ele me reconheceu e, de todas as coisas, começou a se desculpar pelo que disse da última vez. Ele estava se desculpando e dizendo que tinha acabado de passar por um divórcio e estava lutando com suas emoções. Eu só queria que tudo terminasse e ele me deu R$60 pelo que aconteceu. Mas ainda assim, para o homem da fazenda, espero que nunca nos encontremos novamente.